Nós te adoramos e te glorificamos, Pai, pela tua grande e eterna misericórdia para conosco. Nós somos o povo mais privilegiado que há. Somos o povo mais feliz da terra, por conhecermos um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão gracioso como o Senhor, tão bondoso como tu, ó Pai. Estamos gratos por estarmos na tua presença mais uma vez, e conscientes de que tu estás operando, fazendo a tua obra, realizando o teu propósito, Pai, não os nossos, executando o teu projeto, não os nossos projetos. E gratos somos por fazermos parte deste plano eterno do Senhor, e de estarmos aqui mais uma vez neste lugar para ouvirmos a tua voz, para que tu possa falar conosco e abençoar nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a cura para a enfermidade, pedimos a cura para o espírito também, para o nosso espírito, para a nossa alma. Aleluia, que é a cura espiritual, Senhor, a santidade espiritual. Que tu possas, através da tua palavra, fazer esta obra maravilhosa, pois nela está escrito que Deus envia a sua palavra e sara a todos de suas enfermidades. Então envia-nos a tua palavra, Pai, e cura-nos, liberta-nos e salva-nos, ó Pai, mais uma vez, através de tua graça e poder maravilhosos. Aleluia, receba nosso louvor, receba, Pai, nossa adoração, nossas ofertas trazidas ao teu altar. Tu possas receber tudo como aroma suave, como um cheiro agradável às tuas narinas santas. E agora fale conosco através da sua palavra, Pai, pois é disto que nós precisamos. O Espírito Santo em nós se alimenta exclusivamente da sua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso fale mais uma vez conosco, Senhor, neste lugar, pois nos entregamos aos teus cuidados, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos do Tabernáculo Vitória aqui presente. Que Deus te abençoe, Deus te ajude mais uma vez, por nós estarmos aqui juntos para adorar ao Senhor. Eu vou ler em Juízes capítulo 16, está na página 272 da minha tradução, no Velho Testamento. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 27 e 28. Diz assim: ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar a Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Obrigado, Pai. Mais uma vez nós oramos depois de lermos a palavra, porque nela está a nossa segurança. E somente o Senhor abrindo-a para nós é que poderemos entendê-la e verdadeiramente nós poderemos saboreá-la. Por isso, abra para nós mais uma vez esta sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, por favor.
O profeta de Deus para esta era, a mensagem de Deus, que Deus enviou para estes últimos dias, foi para poder trazer um despertamento e uma advertência espiritual à igreja, aos filhos de Deus e a todos aqueles que amam e obviamente acreditam que fazem parte do povo que Deus vai tirar da terra daqui uns dias para a festa das bodas do Cordeiro. E com certeza é com absoluta convicção de que cada um de nós que nos convertemos a Cristo, com certeza nos identificamos com a Escritura. E sempre nós nos procuramos nos enxergarmos, nos identificarmos com algum personagem bíblico, com alguma passagem bíblica, porque a Bíblia, ela é viva e eficaz, e é uma palavra que se cumpre a cada dia e a cada instante. Nós fazemos parte do cumprimento desta Escritura e desta Bíblia. Nós somos o povo considerado o povo dos últimos dias. E não há sequer um pregador do Evangelho, ou mesmo qualquer um homem sábio, mesmo científico, que não afirme que nós estamos vivendo nos últimos dias. E a própria ciência está nos dizendo que a Terra não aguenta mais uma década na frente sem que ela exploda, sem que ela se manifeste na sua decaída e na sua queda. Os cientistas estão avisando por todos os meios possíveis de que a Terra está gemendo, a natureza está gemendo, e o homem inconsciente, o homem sem a sua consciência aberta, desperta, para poder salvar o planeta, cada dia mais o destrói, cada dia mais procura fazer determinadas coisas que contribuem para a destruição total do nosso ecossistema, da nossa atmosfera. Por anos eu tenho escutado eles dizerem a respeito da camada de ozônio e de como os gases que nós produzimos aqui, através dos carros, das descargas dos nossos carros, através da queima do petróleo e até mesmo através dos sprays de desodorante, até do veneno para combater insetos, moscas e etc. Como que isto contribuía para que a camada de ozônio fosse destruída, a proteção do nosso planeta fosse destruída contra os raios ultravioletas que entrariam em nossa atmosfera e causaria grandes e terríveis desastres. Hoje a consequência já está aí, não há como parar. Nós já temos o descongelamento das geleiras da Antártida, da Groenlândia, e assistimos estarrecidos esta semana a quebra das grandes camadas de gelo na Argentina, nos Alpes, e vemos assim os turistas olhando aquilo como um grande espetáculo de uma montanha de quase 1 tonelada ou mais do que isto, caindo, despedaçando-se e se tornando água sobre o solo. Aquilo para eles é um espetáculo lindo de ser filmado, fotografado, e não sabendo que aquilo é a nossa destruição. É a destruição do planeta. É a destruição da arrogância humana. É a destruição da era científica. É a destruição dos homens que destruíram o seu habitat, a sua casa, a sua morada.
Há muitos, pois, estamos sendo nós advertidos disto, de que nós chegaríamos nesse tempo. E então, em todos os ângulos, seja ele social, político ou religioso, temos uma só voz que clama, uma só voz que nos diz: o fim do mundo já começou. O fim do mundo já teve início. E aqueles que tiveram a oportunidade de nos acompanhar, com certeza nos viram ler as reportagens de diversas revistas e até mesmo recorte de jornais, nos mostrando que nós estamos no fim. Nós estamos no fim. Vou repetir para que isso fique bem gravado na sua mente e no seu coração. Nós estamos no fim. Nós estamos no fim. Não resta mais nada que possa acontecer ao mundo político, social e religioso que tenha sido profetizado pelos profetas e apóstolos do Senhor, que não tenha cumprido ou esteja cumprindo diante dos nossos olhos. Mas eu não tenho a obrigação por levantar, discutir e advertir a sociedade, nem tampouco a obrigação para levantar, gritar, discutir e advertir aos políticos. Mas a minha obrigação é gritar o quanto eu possa gritar e tentar persuadi-los, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que volte a sua vista para a palavra, que volte a sua visão para o que as Escrituras dizem, porque nós vamos escapar deste planeta. Antes que as bombas possam cair e as catástrofes inevitáveis possam acontecer, aleluia! Nós temos uma promessa de Deus. Ele vai nos tirar daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E somente quando pudermos habitar numa terra purificada, Ele nos trará de volta para o governo milenial de Cristo nesta dimensão, nesta terra. E depois, por fim, numa terra renovada, porque é uma promessa do Senhor Jesus Cristo em Mateus 5:5, e isso nunca deixará de cumprir. Os mansos herdarão a terra. Não esta terra, cheia de pecado, de imoralidade, de perversão, mas uma terra que mana leite e mel, uma terra de graça, uma terra purificada, uma terra onde o governo será o Espírito Santo, em seu povo, em sua igreja, em seu mensageiro. Louvado seja o nome do Senhor. A escritura que lemos serviu como base para que o nosso mensageiro pregasse uma mensagem intitulada somente uma vez mais, Senhor. Mas eu não a li com este propósito, ainda que vou me basear em algumas coisas que ele tenha falado quando ele pregou esta mensagem em Phoenix, no Arizona, no dia 20 de janeiro de 1963. E ele trouxe esse pensamento a respeito de Sansão. Mas o meu pensamento nesta noite, para que nós possamos guardá-lo, possamos escrevê-lo e colocá-lo diante de nós, daqui para frente, para que nós possamos estar sempre lembrando, é o desafio da hora. O desafio da hora em que nós estamos vivendo. Baseando-me nesta mensagem, somente uma vez mais, Senhor, e nisto que lemos em Juízes a respeito de Sansão, aquele homem que foi chamado, ungido e determinado por Deus para vencer pelo seu povo de Israel. Mas ali estava ele diante dos seus inimigos, e os inimigos o estavam zombando, criticando, e a Bíblia chega a expressar
que havia dezenas, centenas, milhares de pessoas que estavam ali curiosamente para ver Sansão brincar, porque ele não tinha mais o seu poder, ele não tinha mais a graça de Deus com ele, e não passava de um monte de carne para fazer brincar aos filhos dos incrédulos. O profeta disse: me parece ouvir dizer a todos os guerreiros ao redor de Sansão, todas as damas, as mulheres com seus braceletes e com as suas finas joias e com tudo demais, zombar e dizer: é este o Sansão? É este aquele poderoso do qual vocês tanto falavam? É este o homem do qual vocês disseram que o Espírito do grande Deus vivo vivia nele? É este o homem que podia vencer nossa nação, da qual vocês estão sempre falando? Porém, olhem-no agora, observem-no, vejam quem é esta igreja, veja quem é este ministro, veja quem é esta mulher, quem é este homem. Oh, que exemplo nós temos ali. Que lição deveria nós vermos ali, para que servisse para cada um de nós? Que coisa solene deveria ser aquilo? Não devemos nos aproximarmos a isto, e nem tampouco virmos a igreja para que nós tenhamos um bom tempo de celebração. Não viemos para que nós pudéssemos exibir algo ou alguma coisa, exibir ou fazermos até um desfile de exibição de roupas, de modas, de sapatos, ou de grandes corais e cantores, ou de grande pregador. Ainda que eu creia que este sentido de ir à igreja tenha acabado, mas eu creio que nós devemos simplesmente de vir para nós discutirmos, para nós nos ajuntarmos e podermos ver onde nós estamos parados como cristãos. Onde estamos parados como igreja? Onde estamos parados como grupo que se refere a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus grande e misericordioso? Onde nós paramos e para ver o que é que está sucedendo conosco, chamados cristãos e chamados igreja do Deus vivo? Me parece ouvir a Sansão, e me parece ouvir aos que observam Sansão, de um lado e de outro, da gente que havia ouvido a respeito daquele grande homem, e com certeza o admiravam, sentiam até medo ao mencionar o seu nome, e agora o via ali, cabisbaixo, olhos furados, guiado por uma criança, e eles zombavam dele dizendo: é este o Sansão? É este o cristão? É esta a cristã? É esta a igreja poderosa? E eu penso hoje, se o nosso inimigo não pode exatamente dizer quase a mesma coisa do nosso movimento pentecostal, do nosso movimento, da nossa mensagem da hora, se o inimigo não pode se referir aos pentecostais da mesma maneira que se referiu a Sansão, com desdém, com desprezo, é este o homem? O mencionar do nome de Sansão punha todos nervosos, porque ele era o servo ungido de Deus. Ele nasceu com um dom nazireu, um chamado de Deus, um homem escolhido para o dia, o mensageiro escolhido de Deus para o dia.
E mencionar o nome dele era suficiente para pôr as pessoas a tremer de medo. Mas ali estava ele humilhado pelo pecado, pela desobediência. E é quando o inimigo aproveita para poder desmascarar, para poder zombar, criticar de um homem que uma vez esteve no poder de Deus, de uma igreja que uma vez esteve sob o domínio de Deus, mas agora está ali fracassada, envergonhada, sem o poder e sem a força do Espírito Santo. Eu penso que, enquanto eles podiam ver o poder de Deus operando em Sansão, o diabo tinha suficiente sentido para guardar a sua boca e trancá-la e não pronunciar alguma coisa contra Sansão. Porém, quando ele soube que ele estava vencido, derrotado, então ele soltou todo o demônio que ele pôde em cima dele. E é assim, foi a condição de Sansão e assim a condição da que nós chamamos de igreja pentecostal desses últimos dias. E podemos também dizer a igreja da mensagem do profeta William Branham. Não se necessita a nossa maneira de pensar de uma grande coisa, de um grande movimento religioso para fazer a obra de Deus. O que se necessita é de uma mão que esteja completamente ungida com o Espírito Santo, com o poder de Deus, para golpear a qualquer inimigo e em qualquer circunstância e em todos os tempos. Nós precisamos de um homem ungido. Nós precisamos de homens ungidos pelo Espírito Santo para golpear o povo com a palavra. E infelizmente não temos homens fracassados, guiados pelas mãos de uma criança, por uma organização humana, por um espírito de homem, por uma denominação, e sendo zombado e criticado. Eles diziam, Deus abandonou Sansão. Mas não era verdade. Deus não abandonou Sansão, Sansão abandonou a Deus. Deus não tem abandonado a igreja tem abandonado a Deus. Deus não tem abandonado o seu povo, irmãos, nesta noite. É o povo de Deus que tem esquecido dele, e o tem abandonado, e o tem deixado de lado, e tem tentado realizar a obra com suas próprias mãos, e com a sua própria ideia e sua maneira de pensar. Lembrar de Sansão, lembrar do passado, lembrar dos feitos ocorridos no passado na vida dele, era muito bom. Lembrar de quando Dalila o atou com as cordas, que não podia nem sequer cavalos amarrados em trilhas, arrebentar aquelas cordas com as quais Sansão foi amarrado. E quando foi gritado que ali estavam os inimigos, aquelas cordas viraram tiras diante do poder e da força daquele homem. Lembrar de quando cercaram na cidade para prendê-lo e fecharam aquelas portas gigantescas da cidade. Ele arrancou-as com seu poder e saiu carregando-as morro acima. Era muito bonito levantar e lembrar destas coisas, que não havia poder humano, não havia força da natureza, não havia leões, não havia multidões, não havia exércitos que pudessem barrar, impedir a caminhada daquele homem ungido pelo Espírito de Deus. Como também não há barreiras, não há cordas, não há portas, não há ferrolhos que se possam levantar diante de um povo que tenha, assim diz o Senhor, que tenha unção de Deus com eles.
Mas não é assim quando se perde a unção. Porém, o passado sempre é um exemplo para nós vermos o que sucede com um homem, com uma mulher, com uma igreja, com um povo, com uma mensagem, quando a paciência de Deus se esgota finalmente com ela. Agora, Deus é paciente. Porém, recorde, sua paciência tem fim, diz o profeta do Senhor. Estou lhes advertindo, estou lhes chamando a acordar, a despertar. Estou lhes mostrando, diz o profeta, que eu quase posso ver uma igreja e apontar a você como essa, como Sansão, inútil, derrotada, cega, rejeitando as promessas, rejeitando a palavra. Uma igreja a qual Cristo lhe prometeu que teria poder sobre a enfermidade. Em meu nome expulsarão demônios, tomando-os e expulsando-os. E a bênção que ele prometeu à sua igreja. E porquanto esta igreja se tem tornado das reuniões de oração e da sinceridade, e tem feito da religião de Cristo apenas uma tradição, tem lançado fora toda a força que havia nela, e o mundo tem entrado nas igrejas, e ali elas estão praticamente derrotadas. Não é uma mensagem muito bem aceita no mundo religioso, o tipo de mensagem que eu prego. Já me criticaram mesmo, até mesmo no movimento da Associação dos Pastores da Grande Vitória, dizendo que o tipo de mensagem que eu prego é muito negativa, porque eu mostro o fracasso, eu mostro a queda, a decaída do movimento religioso, e a situação em que nós nos encontramos hoje, depravados, quebrados, esfarrapados, e ainda, contudo, nos chamando de a grande igreja de Deus, quando nos temos nos tornado nem em pequenos, mas em nada. Facção, divisão, contenda, maledicências. Como eu lhes li, 2 Timóteo 3, e falei sobre aquelas características que Paulo disse, que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, e li a respeito aquela característica daquelas pessoas dos últimos dias, e que nós bem poderíamos dizer que essas pessoas estariam, sim, na cadeia. Porque Paulo disse, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Isso não são os traficantes, os ladrões e os bandidos, são os crentes das igrejas. São os membros das organizações religiosas. São os membros dos tabernáculos. Que estão sempre aprendendo e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É esse tipo que tomou conta da chamada igreja do Deus vivo. São cabras e não ovelhas, são bodes e não cordeiros, que tomaram conta da vinha do Senhor.
E não estaríamos nós, na mensagem da hora, isento deste avanço, ou desta invasão de cabras, porque é o que mais nós temos visto, irmãos. Infelizmente é uma vergonha, eu me sinto como ministro do Evangelho, envergonhado de ver um homem ladrão, negador de impostos, sonegador de impostos, ser preso pela Polícia Federal, pela Receita Federal, e ainda ficar colocando uma Bíblia assim para ser fotografado e algemado indo para a cadeia. Estão escandalizando a palavra do Senhor, porque querem dizer com aquilo que são crentes. Não, na verdade são safados. Querem esconder atrás das Escrituras. E se você for olhar e verificar, são pastores de igrejas pentecostais, de igrejas renovadas. São homens que assumem púlpitos para poder pregar a palavra. E se dizem até presidente de associação dos homens de negócios do Evangelho completo. E são ladrões, obstinados, irreconciliáveis. Em todos os sentidos da palavra, se querem me condenar, condenem. Religiosos safados, que estão escandalizando a Bíblia, escandalizando o Evangelho, e daqui uns dias eles terão que dar conta disto, no período da grande tribulação, porque o anjo forte descerá e os cortará com a sua espada. Outros são pegos aí com malas e mais malas cheias de dinheiro. E só falam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. E cada vez mais o povo é mais mundano. As mulheres são mais sem vergonhas. As mulheres são mais mundanas. Os homens são mais ladrões. Envolvidos em políticas. Pastores políticos, um pastor político é um prostituto da palavra. Quando eles se envolvem na política e deixam o púlpito para serem vereadores, deputados, eles são prostitutos da palavra, são religiosos, safados. São mais amigos dos deleites do que amigos da palavra. E assim é quando você deixa a palavra por uma religião, você deixa a palavra por um credo, você deixa a palavra por causa de um homem. Igreja da mensagem, você não está isenta disto. Quando você deixa a revelação de Deus por uma interpretação humana, você não passa de um religioso safado. Como abandonar um Deus tão poderoso deste? Foi safadeza de Sansão deixar a glória de Deus por uma Dalila. Foi safadeza daquele homem de Deus deixar a glória de Deus por uma mulher. E ele sabia disto. Graças a Deus quando um homem reconhece. Graças a Deus quando um homem cai em si e reconhece que ele se deixou levar pela glória do mundo, que ele se deixou levar pela glória das igrejas, que ele se deixou levar pela glória da política, que ele se deixou levar pela glória do sexo. Mas se ele é um Sansão de Deus, ele vai voltar. Ele vai reconhecer sua miséria, ele vai reconhecer sua condição, e ele vai ter coragem de enfrentar o desafio da hora. Esta é a verdade, o profeta disse. Um pecado é uma vergonha. Estamos indo longe, longe demais da palavra de Deus todo o tempo. Sansão conheceu sua condição caída. Ele soube que não tinha forças para enfrentar o desafio da hora. Ainda que ele mesmo estava ali. Toda a sua maquinaria estava ali.
Os mesmos músculos que puderam tomar a queixada e destruir a 1 milhar de filisteus, os mesmos músculos pendurados sobre o mesmo homem, os mesmos ombros que puderam carregar as portas de Gaza e subir para o cume da montanha, estes mesmos músculos pendiam sobre ele. Eu poderia dizer algo aqui, mas ele sabia que não podia enfrentar o desafio da hora. E aonde nós chegamos, igreja do Deus vivo, filho e filha de Deus, ao desafio da hora. Chega de viver do passado. Chega de viver do passado, do que os grandes homens da Bíblia fizeram, do que os profetas fizeram, do que os apóstolos fizeram. O desafio da hora é o que é que nós estamos fazendo. E o que é que nós podemos fazer? A igreja sabe que estando nesta condição corrupta e imoral, nunca poderá enfrentar o desafio da hora. O comunismo está absorvendo todo o assunto. E que estão procurando vocês fazer? Estão procurando encontrar consolação, unindo-se em julgo com essa gente com denominações que nem mesmo creem em cura divina e no poder de Deus. Como podem andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? Nós nos juntamos em julgo com esta classe de coisas e logo esperamos que Deus, dizemos grandes números. Deus não olha os grandes números. Deus não está preocupado com grande multidão, irmãos. O que Deus busca é caráter. Não é ganhar o Brasil para Cristo, nem ganhar o mundo para Deus. O que Deus quer é que você chame os filhos de caráter que Ele tem espalhado por essa terra. Aliás, é Deus quem chama, através do seu evangelho, da sua palavra, mas Ele chama, Ele justifica, Ele glorifica. O profeta disse, eu disse uma vez que Eliezer suou até encontrar caráter em Rebeca. Eliezer suou até encontrar caráter em Rebeca, porque ele queria uma esposa para o seu senhor Isaque. E ele queria caráter. É isto que um homem de Deus procura numa igreja. É isto que um homem de Deus, um ministro, procura em sua congregação: caráter. O mundo religioso está perdido em dogmas, em credos, em mentiras, em falcatruas religiosas, irmão. Estão tentando enganar o próprio Deus. Porque aos crentes eles enganam. Me dá nojo, vontade de vomitar, quando eu vejo esses missionáriozinhos tendo suas revelações, entre aspas, do Espírito Santo. Me dá nojo de vê-los dizer, porque o Espírito Santo me revela que tem 3 pessoas aqui que tem problema na coluna. Ora, numa época dessa em que nós estamos vivendo, se eu falar isso aqui, eu vou encontrar 10. E eles já têm coragem de alguém levantar a mão e dizer, não, não é você não. É outra pessoa. Onde é que está? Onde é que está? Não, não é você não, é outro ainda. Onde é que está? Ora, as bolas. Se o Espírito Santo revelou, ele não sabe quem é? Se você demorar muito, eu vou parar de chamar. O Espírito Santo me revela que tem 10 mulheres, 3 mulheres, nunca vão em 10, porque 3 é mais fácil para acertar, porque é um número menor. Que sofre do útero, que tem problemas femininos, tem problemas no ovário, que tem pressão alta. 3 pessoas que sofrem do coração. Meu Jesus amado, irmão.
O mundo está desmaiando de terror, parado de coração, por causa da expectação das coisas que sobrevêm ao mundo. Isso é tentar enganar as pessoas para arrancar dinheiro. Só isto. Eles tomam mais tempo em recolher ofertas do que em pregar a palavra. Aliás, não pregam também porque não tem palavra para pregar. O que o ministro verdadeiro quer é caráter. E ele tem esta tarefa de vestir a igreja, de preparar a igreja. E o problema de hoje consiste em que quando você tem encontrado caráter, lhe é muito difícil fazer com que fiquem quietos por um tempo, para você vesti-los. Eles não querem ficar quietos. Eles não ficam quietos como que para pôr-lhes roupa e vesti-los, correto? Alguns nécios já os têm guiado já numa direção contrária, e por isso eles não aceitarão. Mas Eliezer suou, até que ao fim ele conseguiu encontrar caráter em Rebeca, e colocar os vestidos, os colares nela, e dizer: eu vou te levar para o seu esposo, eu vou te levar para o seu marido, meu senhor Isaque. Não me cansarei, e nem desistirei, enquanto não conseguir esta igreja para o meu Senhor. Estou aqui para isto, para dizer que estamos chegando ao desafio da hora, e temos que chegar a esse desafio da hora. E Sansão chegou a esse desafio da hora. Ele sabia que estava em necessidade, e que em si mesmo ele não era suficiente. Ele sabia que a igreja dele não poderia salvá-lo. Ele sabia que a sua nação não podia salvá-lo, que a sua denominação não poderia ajudá-lo. Ele sabia que só havia um caminho para ele ser salvo. E ele chegou no final desse caminho, era o último desafio. E a igreja chegou nessa condição também agora. Nossos músculos não resolvem. Nossas igrejas estão fracassadas. Nossos pastores estão misturados. Dá vergonha de ver as condições em que estão os pastores, até da mensagem da hora. Adúlteros, mentirosos, ladrões, ingratos, profanos, sem afeto natural. Pode que você veja e haja um fracasso geral. Pode que você olhe e veja a nação de Israel escondida porque o seu líder estava derrotado. Porque o seu juiz estava vencido. E ninguém tinha nem coragem de chegar lá perto. Mas eles esqueceram de uma coisa. Aquele homem tinha um chamado. Ainda que muitos olharam para ele e disseram: está vencido, está derrotado Sansão, está vencido. Não, Deus estava ali dentro do seu coração ainda. E ele sabia que tinha que enfrentar o desafio da hora para vencer. E eles não puderam ver, eles não puderam assistir em seus encontros, em suas assembleias, em suas organizações, em suas alegrias, pensando que aquele homem estava derrotado, que aquela igreja já estava derrotada, que aquele ministro já estava vencido. Eles não puderam ver, não chegaram a notar que ele havia levantado a sua cabeça para cima. Eles não puderam ver que os seus lábios estavam se movendo. Seus lábios estavam balbuciando uma oração, enquanto as lágrimas brotavam das cavernas, das covas dos seus olhos furados. Lágrimas caíam dali,
não notaram isto e ali foi a sua queda. Estavam alegrando-se muito, mas este homem desejava que Deus voltasse e se manifestasse outra vez. Este homem queria ver Deus em cena de novo. Este homem queria ver a palavra outra vez manifestada. Não importa o seu passado, não importa quantas vezes ele falhou com seu Deus, não importa quantas vezes ele negou o seu Deus nas suas orgias, nos seus pecados, nas suas desobediências, mas agora humilhado, agora criticado e zombado, ninguém viu, ninguém está vendo, mas ele levantou a sua cabeça. Ele ergueu os seus olhos aos céus outra vez, ainda que não tinha uma visão de Deus, ainda que estava sendo zombado, mas ele balbuciou os seus lábios e disse: ó Deus, ó Deus, ó Deus, onde está a igreja poderosa? Onde está a noiva poderosa? Onde está o ungido do Senhor? Aonde está Deus? Onde tu estás? Eles olhavam e diziam: coitado do irmão Sansão, foi um grande homem, foi um grande ministro, foi um grande servo de Deus, foi um grande ungido. Você está enganado. Ele permaneceu. Ele havia abandonado a Deus. Deus não o havia abandonado. Foi só ele levantar a cabeça para cima e balbuciar uma oração e enfrentar o desafio da hora. Olha Deus entrando em cena outra vez. Aleluia! Oh, eles não estavam vendo, o grupo não estava vendo, os que estavam ao seu redor não estavam vendo, mas ele desejava voltar e se manifestar outra vez. Oh, se pudéssemos ter alguns Sansões que desta maneira pudessem se levantar. Oh, igreja, oh, igreja, não necessitamos de uma nova denominação, não necessitamos de começar outro credo, ou alguma chuva tardia. O que nós necessitamos é que volte o poder de Deus para nós outra vez. Chega de se enganar. A igreja está musculosa, está cheia de músculo no peito, nos braços e na coxa, mas não tem poder de Deus dentro dele. Esta é a realidade. A igreja tem tudo aparentemente, mas não tem as 7 tranças, não tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Ela perdeu as 7 virtudes. Mas quando ela faz uma oração sincera, Deus envia de volta estes 7 trovões. As 7 tranças virão, os 7 trovões virão. Glória a Deus, Ele enviará de volta os 7 trovões outra vez para esta igreja. Mas Sansão estava consciente do que sucederia se Deus respondesse a sua oração. Porém, ele estava disposto a enfrentar a situação. Eu sabia onde íamos chegar, e eu sei aonde nós vamos chegar. E não é num lugar muito fácil. Ele era profundamente sincero. Oh, se a igreja nesta noite pudesse estar em semelhante condição, sendo profundamente sincera,
sabendo que terá que entregar tudo o que ama neste mundo. Se houvesse homens e mulheres prontos nesta noite a reconhecer que vão se separar de tudo o que pertence a este mundo, ministros, ministros aos quais desejarão dar-lhes palmadinha nas costas e dizer-lhes: você, doutor fulano de tal, isso foi maravilhoso. Você virá nadar conosco nesta tarde? Terás que tirar da igreja os jogos, terá que tirar da igreja as corridas, terá que tirar da igreja a loteria e todas estas cenas para poder pagar ao pregador. Igreja, egressem ao sistema de Deus para dizimar, egressem a palavra. Estarão dispostos a fazê-lo? Não, a denominação não vai querer, eles não estarão. Mas você sabe do preço que se necessita para pagar. Você sabe, irmã, o preço que você vai ter que pagar. E você sabe, irmão, o preço que você vai ter que pagar. Chamarão vocês, irmãs, de antiquadas, com esses cabelos compridos, essas saias compridas, essas roupas decentes. Eles olharão para vocês e dirão: mas que mulheres antiquadas. Não te importes com isto, porque Deus te chamará de bendita. Deus te chamará de bem-aventurada. Estás tu disposto a morrer? Porque este era o desafio da hora de Sansão. Está disposto a morrer? Sansão não orou dizendo: Deus me salva. Deus me mate. Porque se eu morrer, os meus inimigos morrem. Igreja, igreja do nome de Jesus, Caxias, Belo Horizonte, você que está aí me ouvindo na internet, que igreja mais gloriosa é a igreja do nome de Jesus Cristo. Que nome mais glorioso é o nome de Jesus. Estás tu disposto a enfrentar o desafio da hora? Tabernáculo Vitória, irmãs e irmãos, estão vocês dispostos a enfrentar o desafio da hora? Morrer não será um suicídio coletivo, não, uma matança coletiva. Deus matará a sua igreja e com isto matará os seus inimigos. Quando morrermos para este mundo e para as coisas deste mundo, não há mais demônio para te perturbar. Eles foram vencidos. Quando você não amar este mundo e nem as coisas que neste mundo há, você estará morto para o mundo, morto para a sociedade, morto para as religiões, morto para a política, mas vivos para Deus. Aleluias! Enquanto você quiser viver com este mundo e com os espíritos deste mundo, você estará ali sendo zombado como Sansão. Mas quando você decidir morrer para as coisas deste mundo, é quando você vai viver. Estás tu pronto a morrer? Vocês, as Assembleias de Deus, Assembleia Geral,
estão dispostos a morrer. Vocês batistas, metodistas, presbiterianos, estão dispostos a morrer com seu inimigo. Estão vocês dispostos a pagar o preço do verdadeiro sacrifício, fazendo-o sinceramente? Não é simplesmente vir e dizer: eu vou prová-lo para ver que resulta nisto. Não. Fazendo assim não estarás pronto ainda. Tu deves estar disposto a morrer e a pagar o preço. Vocês mães, vocês pais, vocês estão prontos para estabelecer o altar de Deus em suas casas e expulsar a televisão? Estão prontos para expulsar a mesa de jogos de baralhos e desses livros cômicos que seus meninos leem? Agora não é mais livros cômicos, irmão Brana. Agora são videogames, jogos eletrônicos. Não são mais jogos de baralhos, de cartas na mesa, mas de cartas no monitor. Vocês mães e vocês pais estão prontos para estabelecer o altar em suas casas e expulsar a televisão? Estão prontos para expulsar o jogo de baralhos, livros cômicos, videogames? Que estão preparando assim sua mente infantil dos seus filhos para o estrondo que o diabo lhes haverá de dar? Estás tu disposto a estabelecer o antigo altar familiar outra vez? Ou queres continuar tal como agora estás? Se queres continuar assim, então não estás em condições para vir. Porém eu rogo que tu sejas como Sansão, que tu vejas o preço e que estejas pronto para dizer: Senhor, Senhor, deixa-me morrer com eles. Tu estás disposto, Tabernáculo Vitória? Tu estás disposto, Tabernáculo de Belo Horizonte? Tu estás disposto, Tabernáculo de Caxias do Sul? E você que me ouve, que me vê, e você está disposto a romper com este mundo, a romper com os credos e as religiões e seus dogmas, e fazer a oração do desafio da hora? Você diz: eu quero ir no rapto. Quando eu pergunto: você quer? Vocês dizem: quero. Querem ver? Vocês querem ir no rapto? Não irão se não enfrentarem esse desafio. Sabe o que é atravessar o Jordão? É fazer morrer a si mesmo. Deixar para trás o Egito completamente. Sansão sabia quanto lhe ia custar se Deus respondesse à sua oração. Desde que tenho estado aqui, diz o profeta, eu tenho visto a muitas pessoas virem ao altar, e eu tenho visto o Espírito Santo vir sobre eles, e os tais não querem morrer, querem se manter vivos para o mundo. Tu não podes servir a dois senhores ao mesmo tempo. Estás tu disposto a abandonar tudo? Abandonar tudo para servir a Deus? Sansão disse: somente uma vez mais, Senhor.
somente uma vez mais. Queres ser salvo? Queres ir no arrebatamento? Então está você disposto a clamar: permita que suceda uma vez mais, Senhor. Se assim é, seguramente Deus ouvirá a sua oração. Porque olhe Sansão ali, com todas as suas fibras, todos os seus músculos de pé ali, com sua grande força, porém todavia estava cego. E ele conhecia o preço, ele conhecia a possibilidade, e ele disse para Deus: não importa que seja a última, mas me dê mais uma oportunidade. Me dê mais uma chance, Pai. E eu vou morrer. Eu vou me entregar. Eu vou me render aos teus pés. Eu vou deixar este mundo com suas belezas, com as suas torres, com suas religiões. E vou, Pai, me abraçar às suas duas colunas. O Velho e o Novo Testamento. E com estas duas colunas, eu vou derrotar os meus inimigos. Estás tu disposto a isto? Rendam-se. Todo o inimigo foi destruído quando Sansão se rendeu. As coisas para as quais vocês nasceram para destruir lhes têm vencido. Então arrependam-se e clamem fortemente: Senhor, uma vez mais. Senhor, uma vez mais. Deixa-nos ver de novo um reavivamento. Deixa-nos ver de novo Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não quero mais uma igreja pentecostal fracassada. Eu não quero mais um colegiado de ministros fracassados. Eu quero uma igreja pentecostal primitiva, original. Eu quero o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu quero voltar à palavra original outra vez. Eu quero que meu cabelo cresça. Eu quero que minhas 7 tranças volte a crescer. Eu quero 7 trovões de volta. E deixe-me te dizer isto, meu amigo. Melhor é que destruas o teu inimigo antes que o teu inimigo te destrua. Talvez haja uma possibilidade. Lhes tenho dito que estou lhes trazendo a um lugar. Vocês estão me seguindo, me acompanhando, e eu estou lhes dizendo com toda sinceridade: os que ficarem comigo lado a lado ficarão num terrível lugar. Você bem que poderia escolher outros grupos, outros ministros, outras igrejas. Tem denominação aí a seu gosto, a seu perfil. Estão tropeçando um no outro aí os pregadores, até brigando um com o outro por causa de campo. Agora mesmo eu passei lá em São Pedro, vi uma igreja da Assembleia de Deus que abriu em frente da igreja Assembleia de Deus. Como é que pode isso? Será isso de Deus? Será aquilo Assembleia de Deus? Não, Assembleia de demônios. Como pode haver uma igreja da Assembleia de Deus em frente uma outra e divididos? Chega de falcatrua, mentira, engano, hipocrisia religiosa.
Mas se você quer uma igreja, você encontra no seu perfil, até mesmo na mensagem, hoje, na mensagem do profeta, você pode encontrar um pastor aí que não é doido e maluco como eu. E que nem esteja te levando para a morte. Porque eu estou te levando para a morte. O último desafio nosso é a morte. Não sei se eles vão me interpretar errado. E às vezes até entender, como perguntaram para a irmã Glória, sua igreja é aquela que prega o suicídio coletivo? Não, não. Meu pastor prega a matança coletiva. Se nós não morrermos, não vamos viver. Se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muitos frutos. É o morrer para este mundo. Morrer para as religiões, morrer para as vaidades, morrer para as mentiras, morrer para as denominações, morrer para estas luxúrias, e morrer para si mesmo, morrer para o sexo, morrer para a mulher, morrer para o marido, e viver para Deus, viver para Cristo. A pomba pousou sobre Jesus Cristo e o guiou para o matadouro, para a cruz, para a morte. O Espírito Santo está nos guiando para morrermos. Estás tu disposto a morrer? Antigamente pregávamos mensagem, batíamos nos pentecostais, coitado deles, já estão tão distante da realidade que nem se chamar pentecostais não podem mais as Assembleias de Deus. São tão mundanos quanto os batistas, presbiterianos e metodistas. Quando ainda conseguem uma santidade fabricada, feita na base da carteirinha marcada. Quando não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus tira do seu coração, Deus tira da sua casa a televisão e as coisas mundanas e coloca a sua palavra lá dentro. Ele utiliza o seu monitor, ele utiliza o seu televisor para colocar nele a palavra. A mensagem da hora, uma mensagem desse tipo. Quando você ligar a sua televisão para a visita que chegar, ou ligar o seu televisor, eles vão dizer, você tem televisão. Não, Deus já tirou a televisão da minha casa. O que agora eu tenho é um televisor para ouvir a palavra. E quando eu ligo é para ouvir a palavra. É para ver os meus cultos da minha igreja. Porque nós sabemos utilizar essas coisas com sabedoria divina. É esse o caminho. Estou começando a lhes mostrar para que vim e para que ergui os meus olhos aos céus e balbuciei a minha oração final a Deus. Quando todos pensaram que eu estava derrotado, eu não estava. Eu estava assim envergonhado, sendo humilhado e envergonhado, porque Deus tinha que fazer aquilo comigo, para que eu pudesse fazer a minha última oração. Deus, ou me dê um avivamento, ou eu vou morrer. Quando eu estava disposto a morrer, Deus matou os meus inimigos.
E aqui estou dizendo para você nesta noite: você quer a vitória? Você quer a vitória? Você quer viver? Você quer viver? Então morra. É a única forma de você viver. É morrer para o mundo. E se render completamente aos pés de Deus. Abrace a coluna. Abrace as colunas que Sansão abraçou. E diga: Senhor, somente uma vez mais. E se tu estás disposto a morrer para poder viver, o Espírito Santo está aqui para te guiar ao Calvário, para te guiar à cruz, para te guiar à morte. Morte para este mundo, morte para os filisteus, morte para os nossos inimigos. Porque se eu morro, eles morrem. Se eu morrer para este mundo, eles não têm no que me tentar mais. Querido Pai, grande Deus, somente uma vez mais, eu me sinto como Sansão, naquele dia, Pai, naquele final de ano, já não aguentava mais, eu já não suportava mais, e eu me entreguei ao Senhor. Eu me entreguei a Ti. E eu quero levar este povo à vitória. Eu quero levar este povo à vitória. Levá-los à vida. E para isto é necessário que eles me acompanhem nesse caminho da matança, nesse caminho da morte, no último desafio. O desafio da hora agora é morrer. O último inimigo que a igreja tem que enfrentar é a morte. Vamos enfrentar a morte. Vamos enfrentar o desafio da hora. Vamos enfrentar o desafio da hora. Cabeça erguida, cabeça levantada, lágrima nos olhos. O mundo da mensagem não está vendo, irmãos. Esse mundo de filisteus não estão vendo. Mas esta igreja está começando a mover. O cabelo dela está começando a crescer. O caráter dela está começando a surgir. A força está voltando aos seus músculos. Oh, Sansão de Deus! Oh, Sansão de Deus! Oh, igreja do Deus vivo! Deus está voltando para você. Deus está voltando para você, moça. Deus está voltando para você, mulher. Deus está voltando para você, homem. Não importa o seu passado. Não importa quem você era. Não importa o que foi que você fez. Importa o que você faz agora. É o que você quer agora. É que importa para você. Sansão orou a sua última oração. Era o seu último desafio. Ele havia enfrentado leões,
filisteus com uma cajada de jumento, uma cajada velha e seca. Ele matou mil filisteus. E agora ele não podia fazer nada mais. Às vezes eu faço você perguntar o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? E eu mesmo me pergunto, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Você se pergunta isso todos os dias, eu tenho certeza. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite o que nós devemos fazer. Morrer. Morrer. Estás tu disposto a morrer? Estás tu disposto a morrer? Morrer para o mundo, morrer para a religião, morrer para os credos, morrer para a vaidade, morrer para a sociedade, morrer para a política, morrer para as denominações, e viver para Cristo, viver para a palavra, viver para o Espírito Santo, viver para a mensagem da hora, para o desafio da hora. A hora da chamada chegou. Arrume as suas coisas e vamos. Faça a sua mala, filha, e vamos. Faça a sua mala, filho, e vamos. A hora chegou para nós irmos embora. Agora vamos ganhar. Agora vamos vencer. Agora vamos derrotar nosso inimigo. Eles podem ter zombado de nós. Nós podemos ter sido a igreja do fracasso, a igreja mundana. Podemos ser chamados do que eles quiseram nos chamar. Não tem problema não. Mas agora é diferente. Escute, agora é diferente. Essa igreja está diferente. Este pastor está diferente. Esta igreja está diferente. Este homem está diferente. Esta moça está diferente. Essa mulher está diferente. Este rapaz está diferente. Agora nós queremos morrer. Morrer para este mundo e viver para Cristo. Agora é sério. Agora é sério. Agora é sem brincadeira. É sem brincadeira. Agora é sério. Agora é sério. Não estamos mais brincando de igreja. Não estamos mais brincando de ser pastor e vocês membros. De ser pregador e vocês ouvintes. Não. Estou indo para a morte. Querem vir comigo? Segure o Velho Testamento, o Novo Testamento, as duas colunas, e derruba os seus inimigos. E diga: que morra eu e os filisteus. Que morra eu e os filisteus, e que viva Cristo e a sua igreja e a sua noiva. Que morra eu e os filisteus, e que viva Cristo e a sua noiva. Pai celestial, Deus eterno,
Sela isto dentro dos nossos corações e prepara cada um de nós para esta grande hora, este grande desafio final que estamos chegando nele. Que eu não seja um covarde, um medroso quando chegar a hora, mas que eu possa reconhecer a minha condição, e ainda que eu faça a minha última oração, que ela seja ouvida pelo Senhor. Somente uma vez mais me dê forças para enfrentar o desafio da hora, a morte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu acredito nesta mensagem da última hora. E eu acredito no desafio da última hora. E eu estou aqui disposto a enfrentar esse desafio da hora, e se preciso for, morrer por esta verdade, morrer pelo Espírito Santo, morrer por Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fique nisto. Enfrente o seu desafio. Morra. E você vai viver.